Pronto. Olá, estamos de volta aqui com o nosso Clube de Leitura Café e Literatura. Hoje estamos utilizando a modalidade online, estamos fazendo a gravação pelo Meet e neste momento iremos fazer uma análise acerca da obra A Metamorfose de Franz Kafka, este que é um escritor austro-húngaro. E esta obra ela foi publicada pela primeira vez no ano de 1915. Bem, A Metamorfose é uma obra de uma linguagem um pouco complexa e o autor utiliza uma linguagem crua, aquela linguagem assim que você, ao passo que você começa a fazer a leitura, literalmente você tem que ter estômago para digerir as palavras que o próprio autor coloca no enredo da obra, na narrativa. Eu posso até dizer que há episódios ali que você para assim para respirar, para você voltar à leitura, porque realmente é uma obra que mexe com o seu psicológico, não tem como você não sentir, de verdade. Então, ali eu vou fazer um pequeno apanhado da obra, até porque eu não posso me aprofundar muito, porque ainda vão haver outras falas, eu não posso me ater tanto à análise. Em primeiro momento, eu posso dizer que é um livro ali que conta a história de um caixeiro viajante, que ele é quem provê o sustento ali da casa, dos pais, dos idosos, da irmã caçula, e ele ocorre ali um momento que ele é metamorfoseado, como muitos críticos colocam, né, num enorme inseto. Muitos leitores, muitos críticos colocam que ele pode ter se transformado numa barata, e a gente até às vezes acha mesmo que foi uma barata, por conta dos traços que o autor coloca aí na narrativa. Ele fala das perninhas, ele contém umas perninhas, ele fala até também dos fluidos que esse inseto libera em certos momentos. Então, é basicamente essas comparações aí com esse inseto, com uma barata, no caso. E pelo que a gente entende, é um inseto grande, não é um inseto pequeno. Ah, e aí, quando acontece esse episódio aí dentro dessa família, basicamente, aparentemente é uma família aí que eles tiveram, em tempos anteriores, boas condições financeiras, mas aí deve ter acontecido, provavelmente aconteceu situações que eles se viram numa situação de que o filho ali, que é o Gregor, que é o rapaz que se transforma nesse inseto, que é metamorfoseado, ele é o provedor dessa família, dessa casa. E aí, quando acontece esse problema, como é colocado mesmo, como o próprio pai dele coloca, que ocorreu esse problema, o Gregor agora é um problema na família deles, eles ficam aí totalmente extasiados, não aceitam, né, essa situação, e Gregor é pressionado, como ele já era pressionado antes, mas ele agora é pressionado mais, porque ele agora não pode nem sequer sair de dentro do quarto. Então, o que a gente pode observar aí nessa obra? O que a gente pode notar são as críticas aí acerca aí de implicações sociais, acerca dessa transformação, dessa aceitação desse novo ser dentro dessa família. Eles, como o autor coloca, os pais de Gregor, eles têm uma grande
uma grande dívida com uma empresa, não me recordo. Eu não sei se é com o último trabalho dele, o pai do Grego, ele tem uma dívida a ser paga e eles ficam aí dependendo de Grego. O Grego, ele traz isso, todo esse peso aí, dessa dívida, desse sustento dessa casa, ele traz nas costas, literalmente. E aí acontece esse incidente. O Grego até então acha que era um pesadelo e tudo mais. E assim, o que eu posso notar? Acerca dessa aceitação a respeito de Grego dentro dessa família. Ele em nenhum momento ele foi aceito, agora no estado em que ele se encontra. Ele foi todo tempo ele foi julgado, como se ele tivesse culpa. E mesmo assim, a gente pode perceber que ele não reage, ele aceita aquela situação ali. E aí é como a gente pode notar o quê? Que enquanto o Grego estava ali servindo ali para alguma coisa, né? Como ele servia, como ele quem acordava cedo para tomar o trem, para viajar e passar dias e dias fora de casa. E a família se vê ali e aí ele não serve, não vai servir mais para alguma coisa. Não tem mais prestígio, como se ele fosse ali agora um peso para essa família. O que a gente pode notar é acerca do próprio reconhecimento, da própria empatia mesmo, principalmente desse pai, né? Em relação a Grego. Como se realmente ele ali literalmente fosse um estranho mesmo naquela casa. Eles não reconhecem mais, eles não reconhecem aquele inseto como o filho, como o irmão. Ele é um estranho. E ele todo o tempo ali, sempre tentando poupar a mãe, a irmã, o pai mesmo. E aí o que a gente pode notar é que infelizmente, ele se conforma com essa situação. Ele mesmo se coloca ali como um peso na família. A Flor, quer falar, né, Flor? Sim, eu levantei a mão, né? Tá certo. Boa noite, né, pessoal? Estamos aqui para dar continuidade mais um vídeo, né? E hoje a gente vai estar falando sobre a obra de Kafka, né, Metamorfose, que ela, após a leitura, né, a gente percebe que ela é a tradução dessa obra que a gente observa, que eu observei, né, que Kafka coloca uma forma fria e formal ao mesmo tempo, né, a respeito dos pesadelos de uma sociedade doente. Assim, não generalizando, né, mas onde o egoísmo, e a individualidade e o dinheiro falam mais alto, entendeu? A respeito do personagem que o Kafka retrata, né? E a Metamorfose também eu observei que ela é uma obra assim soberba, né? E ao mesmo tempo genial da ficção, porque a gente imagina assim que é de duas formas a pessoa, que metamorfose como é que se diz? Eu estou aqui amanhã ou mais a pouco a gente se transforma, né? E ela concentra toda uma discussão, né, e uma reflexão filosófica dos questionamentos dos dias atuais, a gente trazendo para a atualidade, né, dos nossos pais, hoje, como seria, o do nosso país, quer dizer, como seria a classe trabalhadora, tipo, como era que a gente ia observar a classe trabalhadora
é como se fosse o espelho de Grego, né? Um assustado, um trabalhador confuso, sem esperança, perdido e em uma solidão e que a sua família, assim, contando as horas para, tipo assim, se livrar dele, se livrar, assim, de uma vez, é como se fosse, assim, as ações do governo, que é a gente, como é que se diz? Uma frasezinha, meu Deus, conta dos direitos, né? E zombando também do jeito dele e como é como é que se fala, meu Deus, uma palavrinha? Até vendo a fome também, e se lastrando assim pela toda a cidade brasileira, assim, a obra em si, quando eu terminei de ler, eu até comentei com a Ciciane atrás, que eu achei assim uma obra complicada assim de se entender no primeira leitura, porque ela tem muitas coisas, assim, algumas palavras assim fortes e a gente realmente fica assim impactada com a situação que ele coloca dentro da obra e principalmente assim quando ele retrata que o personagem ele tipo se transforma em um bicho nojento, na verdade, né? Ali é tipo assim, ele tá criticando o que eu depois eu pude entender que é duas fases, né? Que o Kafka quis nos repassar. Uma imagem, como eu acabei de falar, de um trabalhador sofrido, assim, lutando para viver, e ao mesmo tempo uma família que, ô Senhor, que família. Eu tava todo tempo, coitado, querendo expulsar o bichinho para fora de casa, né? E aí é um retrato também da família brasileira de antigamente e de hoje, né? Que mais acontece. E assim, uma forma de mostrar que ele tinha duas fases, o grego, né? E na verdade é como é a nossa sociedade hoje, as pessoas como vivem na família ou no trabalho. Eu tive um pouco de dificuldade do entendimento, mas depois um pouco abriu minha mente. É muito bom. É, na verdade, você tem que ler ele assim várias vezes, porque cada leitura ele te mostra algo que você não deu para perceber na primeira leitura. Eu fiz a primeira leitura, aí eu comentei com a minha colega Ciciane, eu li de novo e já observei essa parte que ele faz a crítica referente assim a sociedade, o país em si. Ele tipo generaliza em geral como era aquela classe trabalhadora daquele tempo. E também ele já traz para cá, se a gente for observar para os tempos atuais, que existe do mesmo jeito. Pois é, se ao caro colegas quiser acrescentar alguma coisa. Bom, gente, esse livro, né, Metamorfose, ele consta bastante na inutilidade do ser humano, né? Que no caso é o que realmente acontece, acontece em acho que qualquer outra pessoa, porque como o Gregor, né, ele já trabalhava, sustentava a família dependia dele para tudo praticamente. Só que a partir do momento que ele tá naquela fase de inutilidade, porque realmente demonstra o quanto o mercado de trabalho, ele suga da pessoa, não tem um pingo de consciência de algo, né? Porque, no caso, o gerente foi atrás dele, né? Do Gregor, né? No caso. E, em momento algum, ele obteve um pouco de compaixão em relação a ele. Quem lê Metamorfose tem aquela dúvida, acaba lendo, quando termina de ler o livro, acaba ficando com aquela dúvida. Cada um vai ter um sentido diferente em relação à leitura do livro. Eu tenho um sentido, eu vou entender por um lado, o Alessandro por outro, Flu por outro, Zael. Vai ser tipo um debate realmente de pensamentos confusos, cada um vai ficar com... Não tem jeito, vai ter aquela dúvida em relação a nós, na nossa leitura, e ao próximo que há de ler o livro também, né? Ou que já leu também. Cada um vai ter um pensamento diferente. E é algo assim meio real da inutilidade do ser humano. Porque aí, no caso, no final do livro, né, que ele acaba falecendo, infelizmente, que aí a família praticamente vive feliz, como se eles precisavam, como se ele for,
A partir do momento que ele fosse inútil, ele seria uma carga. Algo que estaria atrapalhando a felicidade deles. E a partir do momento que acontece o seu falecimento, eles vivem mais felizes, como se ele nunca nem tivesse existido na vida deles. Pede lá pro Betinho, né? caçar a pomada pra E ti. é isso, gente. Se quiser falar alguma coisa? Peraí. Ligar aqui meu microfone, oxi. Então, gente, é interessante porque quando eu iniciei a leitura... Vocês estão me ouvindo, né, gente, direito? Quando eu iniciei a leitura, começa lá com a parte da transformação, né, de Gregor. E eu confesso que aquilo foi me dando, assim, uma certa agonia quando ele descreve, né, o momento em que o personagem não consegue se levantar direito ou então virar para o outro lado. Aquilo é como se, não sei, eu tive uma sensação ruim nessa parte, eu confesso, né? Porque assim não se sabe ao certo qual o tipo de animal, né? Qual o tipo de bichinho ali, de animal que ele descreve, mas é um animal cheio de perninha, eu não sei se eu tenho uma certa agonia, eu fiquei agoniada nessa parte, né? Como se fosse assim, o que é que tem várias pernas? Não sei. Uma Vários barata, no animal, caso, assim, né? é muito estranho. E eu fiquei assim, tipo, muito agoniada, né? E é interessante essa metamorfose na qual o Gregor passa. E eu, assim, pelo meu entendimento, é como se assim, porque assim, na época, né? Naquela época em que o livro foi escrito, é a época em que o homem era o provedor da família e ele estava ali para sustentar a casa, né? Então, tipo assim, antes o provedor da família era o pai dele, agora no momento lá era ele. E a partir do momento que ele deixa de ser essa pessoa que sai para trabalhar, que sustenta a família, ele vira um certo, ele vira como se fosse realmente ali como é que eu descrevo? Aí uma coisa como, eu esqueci o nome da palavra em si, como se ele estivesse ali só incomodando, por mais que seja a família em si, mas ele está ali dentro de casa como um incômodo, né? Que a todo momento o pai tá ali criticando. Nossa, o pai dele é horrível, ele não tem empatia pelo filho, né? E é como também se o Gregory tivesse, de certa forma, né? Todo dia ele tinha que ir trabalhar. No dia que ele atrasasse, já havia uma pessoa da empresa atrás dele. Então era como se ele tivesse ali na casa dele, ou porque ele sofreu algum acidente, ou então ele estava ali sofreu algum acidente e estava incapacitado, né? Não podia caminhar direito, ou então porque ele estava realmente incapacitado em relação ao psicológico, né? Ele estava cansado ali daquela rotina que ele estava ali, tinha que ir todo dia, e é como se ele tivesse preso em seu próprio mundo. Eu criei essas duas concepções. Ou ele estava se acidentou e estava em casa, incapacitado, sem poder fazer nada, virou, ele sustentava a família e já de uma hora para outra ele virou como se ele dependesse agora da família dele. Então, ou então minha outra concepção é que ele estava preso em seu próprio mundo, ali de certa forma, como se ele tivesse, por exemplo, algo que a gente vê muito hoje em dia, a gente sabe que quando a pessoa está em depressão, o que é que ela faz? Ela fica no quarto, isolada, sem querer sair, sem querer ver ninguém. Então, o que foi que levou o Gregor a ficar daquela forma, né? Ele ficar ali preso naquele quarto. Será se realmente ele estava ali acidentado? Ou será, né, eu tenho essa dualidade, ou será que ele estava ali preso em seu próprio pensamento, né? O seu psicológico estava afetado pelaquela vida que ele estava levando, enfim. Então, isso é bem assim, é uma história assim muito, sim, como é que eu chamo? Ruim mesmo, assim, no caso do personagem. E também a transformação, além dessa de Gregor, na narrativa do livro, foi a transformação da própria família em si. Olha como foi que a família começou a tratar ele depois que ele virou aquela pessoa que não servia mais, né? A família ficou ali, começou a tratar ele como um nada, né? Um nada.
e ele começou a incomodar a família dele. Ali chegou um momento em que ele era impedido até de se mostrar para a própria mãe. Então, isso é uma história assim bem chocante, né? E que eu acredito que ele retratou, sim, a crítica que ele faz, né? O autor, ele retratou a sociedade da época e a sociedade também que a gente pode comparar com a atualidade, né? Que tem famílias que acontecem isso. Então, ainda retomando a questão da análise da obra, né? Como já foi citado na fala de todos os participantes, a gente até consegue colocar essa questão do estranhamento, né? Que acredito que foi algo que aconteceu com todos nós leitores quanto à obra, esse estranhamento, porque realmente a obra em si, ela começa a te causar isso, né? Quando você começa a ler, se deparar com esses questionamentos, eu confesso que o contato com a leitura, assim, me levou a querer conhecer mais da obra, porque quando a gente começa ali, logo na introdução, e você vê que o personagem ele já está em conflito com a dramaturgia que o mesmo vai viver, então você, enquanto leitor, quer descobrir o final que esse enredo ou essa novela vai terminar, porque a gente sabe que por alguns é considerado romance, mas por outras pessoas já é considerado a novela. E aí nós ficamos até com a ideia de uma novela, né? Porque vai ter todos esses fatos bem narrados do personagem em si. Então, voltando assim à pessoa de Franz Kafka, né? Sabemos que, como a Alessandra já citou, foi uma obra de publicação do ano de 1915. E então, o personagem já começa esse conflito com ele mesmo, ali na introdução. Ele é como se ele estivesse em um pesadelo, em um sono, e aí é como se ele quisesse sair desse sono. Ele disse que estava na cama e de repente ele acordou metamorfoseado, ou seja, nesse cenário de transformação. E aí o que acontece? Quando o personagem começa a construir essa ideia, ele vai ter uma estruturação para que o final dela tenha a ideia que o autor quer trazer acerca de expor, porque nós sabemos que todos os personagens, todos o enredo em si, ele vai contribuir para que o autor faça essa denúncia das mazelas sociais, porque é evidente que todos os autores, quanto à data de publicação de suas obras, eles vão expor as mazelas sociais, isso é um fato. E não acontece diferente com a pessoa de Kafka. Ele é um autor que vai fazer essa denúncia, e a gente pode supor essa denúncia através dos fatos que são narrados dentro da obra. Por exemplo, o Franz Kafka, ele começa com essa crise psicológica, como bem citou a Ciciane, é uma crise psicológica do personagem ali, vivida pelo personagem grego, é como se ele estivesse no estado de depressão pela realidade vivida, como já foi citado pelos demais colegas, e aí, quando ele começa a entrar nesse consenso de vivência dessa crise emocional, esse psicológico, ele meio que se tranca e quer fugir dessa realidade social. E aí cabe ressaltar, enquanto construtor de sentido para a análise dessa obra, cabe ressaltar que, assim, nós analisamos a obra com o olhar de entender que a família do Kafka era um pessoal judeu que tinha uma religião. E aí, se a gente bem conhecer quem era Kafka, a gente sabe que o Kafka, ele era um personagem, era uma pessoa ateu, entendeu? Então, para a família aceitar essa ideia de que o Kafka seria essa pessoa ateu pode ter sido o que levou ao próprio Kafka à construção dessa obra, dessa novela, porque ainda se fala acerca de religião quanto ao tempo de publicação, a época de publicação, nós sabemos que isso vai ser algo que vai ser bem crítico para se falar, porque para a família, então, entender que alguém que foi criado e educado com os preceitos ali ensinado
de repente tomou uma direção, um caminho que foi contrário à vontade dessa família, então vai ser algo que vai ser discutido e bem pensado com uma visão crítica. Eu acho que isso o Kafka ele vai trazer através dos personagens, pela inaceitação da família com o Estado que se transforma grego. Quando grego ele já não é mais essa pessoa que a família via com olhar de outrora. Ele agora é esse inseto dentro da obra. Eu acho que essa construção desse inseto é justamente para justificar as causas sociais que o personagem viveu pelos açoites familiares. E aí, vale lembrar também que o Franz Kafka, em outras obras, quando eu estava lendo, de autoria do mesmo, ele fala que a obra ela é como um machado que ela vai dividir o interior do ser, daquele que vai ler, que vai ter esse contato, para que, em outras palavras, a gente possa entender que o leitor ele vai precisar construir esse entendimento acerca da obra e ter essa bagagem acerca da obra. Nós, enquanto leitores, nós fazemos a construção, como bem falaram vocês, cada um aqui tem uma construção e uma ideia do que a obra quer trazer. E todos esses conhecimentos são válidos, porque quando nós trazemos algo para discutir acerca de ideia, tudo que se falo dá uma multiplicação acerca do aprendizagem que nós queremos construir. Então, o Kafka ele vai trazer isso. Ele, em outras palavras, acerca das suas frases filosóficas, ele quer dizer assim, você, enquanto leitor, você precisa tomar uma construção do que está sendo dito, do que está sendo falado pela obra, o que está sendo evidenciado pela obra. Então, o Greg é esse personagem, como a Alessandra falou, que é um caixeiro viajante que está sobrecarregado e ele está sendo oprimido tanto pelo trabalho quanto pelas relações familiares, perdão. E, assim, toda essa dramaturgia da obra, ela vai construir essa ideia de que o personagem ele está tentando pedir um socorro para a sociedade, até quando ele chega a essa ilusão de que ele está se transformando em um inseto, de que ele está se transformando em um novo ser, porque a sociedade ela tende a nos transformar a uma nova pessoa. É como diz outros filósofos, eu não vou supostamente dizer quem é o autor da frase, porque não me vem na lembrança agora quem que é, mas tem um autor que ele diz que após ter lido vários livros, ele se tornou em 1000 homem, mas não deixou de ser o mesmo homem que ele é. E é o que as obras literárias, elas te transformam nessa nova pessoa, nesse novo ser. E é alguém que o Kafka quer trazer como evidência. A sociedade, ela te transforma de acordo com a vivência, com esse espaço que você está vivendo. Você vai se tornar uma nova pessoa, que seja uma pessoa que vai ter um resultado positivo ou um resultado negativo. Eu acho que o momento que o gerente chega para construir essa ideia de que o autor ele está supostamente condicionado a viver essa realidade, porque quando o gerente chega, ele diz assim, que ele precisa ter forças e se levantar da cama e reagir e voltar aos trabalhos, porque a empresa o aguarda, o serviço o aguarda, entendeu? Então é como se o personagem ele estivesse sujeito, de qualquer maneira, a viver isso. E o personagem Kafka, enquanto autor e escritor, ele foi essa pessoa que viveu isso, viveu essas realidades. Ele está agora trazendo em evidência, ele está trazendo essa crítica para que os leitores tomem como conhecimento aquilo que foi construído lá no século XV. E, então, a família vai ter sempre essa... sempre que o personagem grego reaja, que ele saia do quarto, que ele viva a realidade. E o interessante que eu acho que vocês tenham percebido também na obra, que o personagem ele nunca vai ter uma resposta para dizer, eu não posso sair por conta disso. Ele sempre vai caçar um meio de que não saia do quarto, que ele permaneça lá. Mas ele não vai dar uma resposta sucinta
para aqueles que estão querendo saber o porquê dele não sair e aguardar ele para que ele se retire de lá. Entendeu? Então, esse estado de solidão, de depressão do personagem é algo que até mesmo ele não quer evidenciar. Ele não quer trazer à realidade esse estado que ele se encontra. E a gente sabe que o final dessa obra é algo que ainda vai ser mais triste de você tomar como conhecimento, porque, tipo assim, o momento que o personagem ele morre, é como assim, ele vai ter dois momentos, um momento ele ali passa por uma dificuldade, e ali é como se não tivesse total importância daquilo que ele está vivendo, porque, assim, é como se a pessoa vivesse todos os açoites da realidade da vida e nada disso importasse. E a sua súbita morte, porque, tipo assim, ele vai morrer, o personagem morre, e é como se não tivesse tido tanta importância quanto a isso. A vida vai seguir normalmente. E nós, enquanto pessoas, nós estamos nessa realidade de vivência. Enquanto personagens da nossa história, enquanto construtores da nossa história, enquanto pessoas aqui falando e construindo esse caminho, essa realidade, nós somos alguém que vai ter essa importância. Mas a partir do momento que nós partirmos daqui, nós vamos ser um personagem como o Grego. Não vai fazer tanto sentido depois. A vida vai seguir normalmente. E era isso a ideia que a sociedade queria trazer, que mediante a circunstância, a realidade do personagem, ele tinha que viver essa realidade. Essa, basicamente, as minhas colocações e a minha análise quanto à obra. Bem, só continuando aqui, como o colega Israel colocou, eu vejo também essa questão aí do momento em que Gregor ele se vê numa situação que a gente mesmo se questiona, eu mesmo me questionei se quando Gregor não reagia no momento que as pessoas, que a própria família, principalmente o pai ali rejeitava ele, a irmã no começo teve uma certa resistência, mas depois ela começou a ajudá-lo e sempre pedia para ele se esconder, para ele não aparecer, até por conta da mãe, por conta da reação que ela teria, como teve mesmo. E a gente fica naquele questionamento. Ele não reagia porque ele se via ali livre dessas obrigações sociais que ele tinha com essa família, dessa obrigação de ter que trabalhar para sustentar essa família, literalmente falando. Aí a gente, por que ele não reagia? É onde a gente linka essa situação aí dele realmente não se importar, porque tipo, ele, ao passo que ele tinha, enquanto humano, ele tinha aquela obrigação de acordar cedo e tomar o trem para viajar, porque era um caixeiro viajante, logicamente, para suas obrigações empregatícias. Agora, ele, como inseto, ele não tem essa obrigação de cumprir horário e ter que ouvir abusos do chefe mesmo, sofrer aquela pressão que ele sofria no trabalho. Porém, ele sofre a pressão familiar, né? Enquanto ele é cobrado ali, enquanto ele é julgado pela sua situação atual, enquanto ele é julgado pela, pelos detalhes ali que é colocado pelo autor, pelos os fluidos que ele deixa nas paredes, no chão. Então, aquela irmã dele ali, a Gretchen, ela tinha que fazer aquela limpeza daquele quarto. Só que chega um momento aí que eles não se importam mais. O quarto dele está imundo, mesmo assim, um muquifo, como se diz. Havia restos de comida, o próprio autor coloca que ele carregava nas suas costas restos de comida, muito pó, muita poeira, e aí é onde a gente consegue sentir aquela repugnância mesmo, porque é uma vida de inseto, né? E aí a gente observa aí essa questão aí da desumanização aí do homem mesmo, né?
ele agora, por mais que ele fosse o grego, ele não é mais considerado um humano, não tem mais aquela afinidade, a família não tem mais aquele afinco com ele, porque ele agora é um bicho. E eles chega um certo momento da obra que a própria irmã diz que ali não há espaço para eles conviverem, como é que vai haver convivência, onde há a lógica de uma convivência de humanos com um bicho. Então, o grego tem que ser exterminado, literalmente. E aí, tem um momento ali também que eu achei muito interessante, que a irmã dele ali sempre tenta poupar a mãe dele, ele mesmo tenta poupar a mãe dele, para que ela não veja, ela já idosa, adoentada, para que ela não veja ele mesmo ali. Ele sempre se escondia por debaixo do lençol, mas teve um momento ali, um episódio, que ele não conseguiu, ele tentou se esconder ainda, mas aí ele não conseguiu, então ela viu. E aí ela passou mal e tudo mais, e o pai chega, o pai é aquele parasita, porque o pai do grego é o verdadeiro parasita. Ele apesar de ser um senhor idoso, aposentado, ele tem ali uma obsessão ali pelo uniforme do trabalho, do antigo trabalho dele, se eu não me engano. Pelo que eu entendo, é isso. Ele é obcecado por esse trabalho, e aí ele vive vestido nesse uniforme, e aí sim, voltando, o pai dele chega, encontra a esposa, a mãe do grego, passando mal e tudo mais, e aí ele vai, não era para ter acontecido isso, por que você foi aparecer? E aí ele fica ali alienado, e aí começa a agredir grego. Ele alcança ali tudo que ele encontra ali na fruteira, que a gente vê isso na obra. Ele pega, inclusive o autor relata as maçãs que ele joga ali no grego para tirar, para acabar com a vida de grego mesmo. Então, e aí acontece de uma das maçãs ficar alojada ali, fincada nas costas de grego. E ali fica. Então, aí vai acontecendo episódios, situações ali que a família se encontra ali numa situação financeira mesmo bem crítica, por conta dessa ausência aí do dinheiro que Grego colocava na despesa ali. E aí eles se veem obrigados a alugar um dos quartos, se não me engano, os quartos para 3 inquilinos, e aí esses inquilinos são muito sofisticados, e aí é que eles tentam mesmo realmente esconder Grego, porque senão ele vai acabar ali com o negócio deles, se Grego aparecer. E aí Grego fica só ali assistindo os rituais familiares que vai acontecendo, né? Ele não participa mais da vida familiar, ali não tem mais lugar para ele. Então a gente vê isso acontecer assim de uma forma, a gente se sente, poxa, nossa, se acontecesse isso comigo, como é que seria? A gente se questiona, será que minha família iria me considerar, ter aquela consideração comigo como antes, já que agora eu me transformei em outro ser? A gente fica, poxa, basicamente se coloca no lugar. Então, aí, Grego vai vendo ali, tudo isso ali acontecer, e aí eles tentam realmente todo tempo esconder, aí acontece deles terem que dispensar a faxineira fixa, a empregada fixa, por conta dessa falta aí do dinheiro mesmo, e colocam uma faxineira ali que vai, são certos horários, porque é mais barato e tudo mais, e aí essa faxineira também, ela trata ele como um inseto mesmo, literalmente. E no decorrer da obra vai acontecendo assim, coisas assim que a gente fica. Aí ele, voltando ao caso da maçã que ficou fincada ali nas costas de Grego, tem um momento que ele explicita mesmo, o autor deixa explícito a maçã que estava ali fincada, alojada nas costas de Grego, e agora já está podre, ali está inflamada ao redor. Não é muito assim, não é nessas palavras, mas é basicamente isso, a gente entende isso. Então a gente fica assim, imaginando essa situação. Porque assim, eu acho que todos que estão aqui, na verdade é uma coisa natural do ser humano. Toda vez que a gente vê um inseto, uma barata, qualquer coisa dentro de casa, a nossa intenção é o quê? Acabar com a vida dela, exterminar, não é isso? Então, é isso que eles querem fazer com o Grego. Não importa quem ele foi. Se ele foi o irmão ali que
que sempre cuidou da irmã, sempre cuidou da família, sempre foi preocupado. Se ele foi o filho, sempre preocupado, que carregou nas costas o mundo para cuidar dessa família, que Só se eu travar lá em tinha cima. horário para cumprir, ele carregou toda essa preocupação, essa despesa da família, toda essa obrigação, ele se sentia obrigado, por mais que ele não se sentisse bem, por mais que ele fosse infeliz naquele trabalho ali, mas ele se sentia nessa obrigação por conta dos pais e tudo, já idosa, a irmã mais nova. Então, assim, essa responsabilidade toda, aí acontece essa questão dessas crises existenciais, essas reflexões aí sobre a sua própria identidade. Então, assim, a gente fica imaginando, porque uma coisa é o ser humano ali, outra coisa é o ser humano que se transformou num inseto nojento, asqueroso, como a gente observa e nota na obra em si. Então, é basicamente isso. Se eu fosse colocar mais coisas, teria que ter mais tempo, porque é muita reflexão em cima dessa obra, muita mesmo. Gente. Flor, vai falar, Flor? Sim. Microfone, esqueci. Certo, ligou. Bem, dando continuidade, né, às nossas colocações e os pontos de vista referente à obra, né, analisada, eu me fiz essa pergunta: será se Grego, passando por toda aquela situação, será se quando ele se transforma, não é por conta do serviço, do trabalho em si, que ele odiava aquele serviço dele, odiava o chefe, ele odiava praticamente tudo ali. Então, assim, a partir do momento quando ele acordou, que ele perdeu o trem, né, para ir para o serviço, que ele já acordou se transformando em uma barata, deu a entender, assim, que por mais que ele tava com aquela transformação, faz para a gente fazer a reflexão de tipo, você não fazer aquilo que você não quer, tipo, você não tá no serviço para agradar o chefe ou agradar outra pessoa, entendeu? Assim, você tá num lugar que te faz bem, que você se sinta feliz e satisfeito naquilo que você está fazendo. Ali é tipo assim, a metamorfose, quando chega nessa parte aí que Grego, que ele perde o trem, assim, deu para me refletir assim, que a gente não é obrigado a gente fazer tudo o que uma pessoa quer para fazer aquela pessoa feliz. Se você não estiver se sentindo bem para você estar no serviço ou fazer qualquer coisa, ali praticamente dá para a gente entender a transformação realmente do Grego, né? Em um inseto asqueroso, nojento, na verdade, que quando a gente começa a ler a situação. E você fazer o que lhe dá prazer, né? E eu observei também que por mais que tava aquela situação todinha da família de Grego, mesmo com a irmã dele tentando ajudar ele, a gente vê assim uma verossimilhança, né, Israel, que você até falou, na novelas da vida real, também, né, de antigamente e hoje. Kafka, né, ele traz dentro dessa obra como é que é para a gente refletir e a gente tentar mudar e a gente aceitar algumas mudanças, entendeu? Não importa a aparência e não importa o como aquela pessoa era e se transformou. Ali é tipo uma crítica para a gente observar, em vez de a gente só criticar, a gente tentar ajudar. Se a gente for levar para esse lado, né, em relação à transformação de Grego, porque ali a família, em vez de ajudar, né, a irmã tentou um pouco, bem no começo, mas assim, só agradava a família enquanto ele estava como lhe dando os frutos, né? A partir do momento que ele não começou, teve essa recaída, por conta também, talvez ele vinha passando realmente
aquela se vindo, se transformando daquela situação, como eu acabei de falar, né? Ele poderia estar, ele poderia não, ele odiava aquele serviço que ele estava. E principalmente um chefe. Imagina, a gente, todos os dias ir para um serviço, se deparar com um chefe que te humilha, que te maltrata, é, é muito frustrante, entendeu? Assim, em vez de alguém tentar ajudar, né? Ele estava praticamente sendo mais empurrado ainda para tipo uma depressão, se a gente for analisar. Aí traz as reflexões, a gente a refletir sobre isso, né? De a gente estar onde a gente não lhe convém. Não, a gente está onde a gente se sinta bem. Você está num ambiente de trabalho onde você seja bem tratado, bem recebido, né? E assim, a reflexão que ele nos mostra, né, para a gente ver, é a gente aceitar as mudanças, né? Tanto como o Grego viveu lá na obra, como trazendo para a nossa realidade mesmo. E a gente entender, né, que existe mudança, existe transformações de todas as maneiras. Aí cabe a gente a compreender e tentar ajudar. É diferente, né? Que a gente olhando a obra, a gente fica assim, meu Deus, será por que foi que aconteceu isso? A gente fica se perguntando, será que é porque a família dele era muito ruim? Ou ele vinha se passando? É assim, um milhão de perguntas. Tu lê o livro e tu se faz aquelas mesmas perguntas. E a gente fica tentando entender o porquê que Kafka, né, resolveu botar aquele, de transbordar, né, os pensamentos dele através dessa obra. E então ele, tipo assim, para nos mostrar, como a gente acabou lendo, todo mundo lendo e analisando a obra, é para nos mostrar, assim, um pouco, né, das pessoas, a mudança, a transformação, e a gente se aceitar como a gente é. Se a gente for analisar a obra e a gente levar para essa reflexão, ela nos mostra que a gente tem que aceitar o que a gente é. E a gente não mudar, entendeu? Foi bem interessante. Eu li, né? E depois disse, ô, Ciane, eu não gostei. Aquelas palavras, não sei o quê. E depois eu reli de novo, eu entendi que realmente ela impacta, causa estranheza, né, Isael? A obra, ela nos faz levar assim para um lugar assim que não é muito legal, mas depois ele tentando nos mostrar e nos alertar também. Ele é uma obra muito boa para a gente ler, mesmo que tenha algumas palavras, algumas, como é que se diz? Alguns conectivos que a gente fica sem entender um pouco. Mas depois a gente fazendo várias leituras, né? A gente vai abrindo a mente, a gente vai tentando, vai se, como é que se diz? Se conectando com a obra, a gente vai tendo um apanhado e um conhecimento geral, abrindo os olhos, a mente, né? A gente vai se, como é que se diz? Adentrando a obra, né, de Kafka, Metamorfose, mudanças de fases, né? Esse nome foi muito bem dado para essa obra aí, viu? E é isso, gente. A obra mostra ali as mudanças que podem ocorrer na vida de uma pessoa, né? E o que é que tem por trás daquelas mudanças? O que é que fizeram ocorrer aquelas mudanças? Por, porque assim, o caminho que a pessoa tem que percorrer para chegar ao ponto que Gregor chegou, né? Porque ele, pelo o que parece, ele está ali numa crise existencial muito forte, em que ele não consegue sair, que nem o Israel falou, e no momento ele dá uma resposta e ele fica ali, tem um momento, um certo momento que ele vai tentando ali, né, até, não sei se eu estou me recordando, ele tenta sair do quarto, mas não consegue, né, ele fica ali, tipo, ele não consegue. Então, será se a situação que ele tá, porque assim, lá no início, tipo, ele quer voltar ao trabalho, mas ele não consegue. É uma coisa ali muito forte que prende ele ali, sabe?
É como se ele tivesse realmente ali em sua própria crise, assim. Sabe quando uma pessoa, eu dou um exemplo, ali como se ele não consegue se mexer direito, caminhar direito. Por exemplo, uma pessoa quando ela fica doente, que ela dá que um nome que a gente chama popularmente por derrame, vocês já ouviram falar, né? Uma pessoa que mal consegue se mexer, que ela fica ali vegetando. Então, se for o caso que a gente for levar por esse lado da doença, né? Ele simplesmente está ali vegetando em uma cama onde ele escuta, ele está pensando, tá pensando de certa forma, mas ele não consegue reagir ou fazer nada. Ou a outra hipótese, segundo a minha concepção, é que ele os motivos, né, no qual ele passou fez com que ele caísse em uma grande depressão, mesmo muito forte, aquelas que a pessoa não consegue nem sequer ir para a luz do dia, fica só no quarto e no escuro, sabe? Eu tenho essas duas concepções, essas duas linhas, né, de pensamento, no qual ele pode ter acontecido com o Grego. E é assim um fato que retrata, né, ali a sociedade, faz a gente refletir na questão do conflito familiar, porque tem um conflito familiar muito forte aí nessa obra. E a gente, com a leitura, a gente consegue refletir sobre algumas coisas que acontecem mesmo na própria família da gente, ou que a gente já viu em algum lugar, em algum caso. Realmente, essas relações. Assim, eu estava até falando dias recente que sensação seria José Arthur. ouvir diretamente do Eu, José autor Arthur. Vai lá pro quarto, vai, senão eu tomo o as celular. hipóteses e os caminhos tomados pelo próprio autor contra as suas publicações e os seus escritos, né? Eu falando assim com uma colega, dizendo assim, já pensou se na vida real os nossos professores da universidade fossem os escritores? Quem sabe tal Paulo Antônio Cândido, né? Falando de suas próprias obras, que sensação seria de ver as impressões do autor diretamente dessa fala, desse contato direto com o autor, porque assim nós se deparamos com essa obra que ela vai te falar disso que a gente já acabou de citar, ela vai te tornar esse outro ser, essa outra personalidade. E aí, quando a gente pensa na questão do nome metamorfose, pode ser qualquer mudança referente a qualquer estado do ser, do indivíduo, enquanto pessoa. Que é assim, a gente entende que no contexto de metamorfose vai haver essa mudança, vai acontecer uma mudança. E aí que essa mudança possa ser do pessoal, da pessoa, do indivíduo, essa mudança possa ser de uma mudança que veio de um viés social, que venha de uma convivência familiar, que foi todas as hipóteses até agora no presente momento colocado através de nossas próprias evidências enquanto construtores de sentido acerca da obra. E isso é muito interessante, enquanto protagonista, nós sendo esse protagonista de construir esse sentido, trazer uma evidência ou uma hipótese que a obra quer trazer acerca de uma percepção que nós tomamos como conhecimento, que é algo que acontece no meio dos próprios escritores e autores. Eles dão a impressão dele e aí depois vem o leitor com a mente, digamos assim, uma mente ainda virgem, a par do conhecimento que vai ser tomado. E aí, quando o leitor se depara com essas questões, com essas relações, ele vai, então, criar ali as suas ideias e vai trazer essas ideias à realidade e vai tentar aproximar com as verdades que possivelmente ele vai entender acerca da compreensão da obra. E toda essa estrutura do Grego enquanto personagem de uma metamorfose, trazendo tantas evidências de vivência do próprio Kafka e o tempo de conotação da sociedade que o autor se opõe a essa vivência, é basicamente uma estruturação que casou, que teve essa relação forte com o nome da obra, Metamorfose. E, assim,
a gente vai ter essas percepções que delas vão se ligar a algumas falas, porque o leitor, e como assim, a análise feita através de outras pessoas que já falaram sobre a obra, eu achei até interessante que teve outro grupo também que falou sobre a obra de Kafka, e já foi algo que não foi parecido com os nossos critérios de fala, que já foi outra ideia. Não que a ideia supostamente dos outros construtores de sentido tenha sido uma ideia vaga, uma ideia longe, mas que cada leitor ele vai ter esse condicionamento, essa ideia. E o personagem, como a Alessandra falou, acerca da irmã do Grego, ela é aquele personagem ali que vai tentar, dentro da obra, apaziguar aquele conflito. Realmente, ela vem como esse personagem, tem um momento, um episódio que ela chega e ela toca violão, e o Greg ele vai se acalmar, e os inquilinos, que parece que há alguém que perturba ele, que essa obra vai trazer essa ideia da perturbação, que eles vão se distanciar, eles vão fugir, e aí a canção vai acalmar ele. E assim, a gente sempre vai lembrar que mediante todas essas circunstâncias, todas essas adversidades, a gente vai ter um lado, assim, um viés que parece ser assim tão positivo, mas que não vai ter esse efeito de salvamento daquela pessoa, daquele indivíduo que está vivendo aquela fase, porque nós sabemos que rumo tomou a construção da obra e o final da obra e a vivência do personagem. E, então é muito interessante todas essas ideias que foram colocadas acerca da obra de Kafka. Eu acredito assim que a nossa fala aqui enquanto a minha percepção, a minha ideia que eu tenho assim pela visão que eu tive, acho que foi muito proveitoso. Foi algo muito satisfatório, foi muito bom ouvir todas as colocações. Eu acredito que, além de repassar aquilo que a gente compreendeu, a gente aprende ainda mais com a fala dos demais contribuintes, que é, no caso, a fala de vocês. A gente vê outras ideias que, subitamente, a gente não conseguiu ver, a gente não conseguiu perceber, e que, através da fala de vocês, a gente consegue ver essas verdades, descobrir. Então, isso é muito interessante. Eu queria só fazer mais esse acréscimo de quanto ao meu ver da obra. E dizer assim, que por mais que a obra tenha sido essa obra que ela foi assim impactante, trouxe esse estranhamento, trouxe toda essa casualidade, essa dualidade, para mim foi uma obra assim que, depois de querer entender e compreender a que final se daria, foi algo satisfatório. É um aprendizado que você vai refletir posteriormente, você vai refletir acerca da sociedade e tentar, ao menos, compreender a visão dos filósofos. Eu sempre vou ser um homem dentre os meus outros que eu vou me encontrar dentro de um livro. Eu vou ser aquele personagem em algum momento, eu vou ser aquela pessoa que fez parte daquela história em algum momento, mas eu vou ser eu, e eu vou levar todos esses outros personagens na qual eu me transformei através dessa conversa com o livro para a minha vivência de sociedade e, consequentemente, como uma contribuição àqueles que estarão diante dos discursos que serão mencionados pelas nossas pessoas. Então, essa é basicamente a minha fala. Ritinha, eu sei que você levantou a mão, mas eu quero só fazer só basicamente finalizar. Eu preciso saber, Ciciane,